Shalom, shalom, lekulam. Vamos continuar nosso estudo sobre as nekudot, ou seja, as vogais do alfabeto hebraico, Aleph Bet. Vamos estudar hoje o Segol. São 3 pontinhos. Segol representa os patriarcas. Avraham, que é à direita, Yitzhak e Yaakov. Também pode representar a Sefirá de Hesed, ou seja, que corresponde à bondade, já que Avraham Avinu, ele estava nesse nível sefirótico, e Yitzhak no nível de Givurá, e a síntese, ou seja, o elo que estabelece o equilíbrio entre esquerda e direita é o centro, que é Yaakov, o Tiferet. Então, podemos dizer que aqui, no caso do Segol, é Hesed, bondade, severidade, e Tiferet, a beleza, ok? O centro. A beleza é o equilíbrio entre os extremos. Então, dizemos que Yaakov foi a síntese entre Avraham e Yitzhak. O Segol, certo? O Segol, ele corresponde, como foi falado, aos 3 patriarcas. Então vamos seguir adiante. O desenho e Sefirá. O Segol representa a Sefirá de Hesed. Todo ele representa a Sefirá de Hesed. Mas, analisando os pontos, falando que são os patriarcas, dizemos que a direita é Avraham, a esquerda é Yitzhak, e o elo de ligação, o equilíbrio entre essas forças de bondade e severidade é a Tiferet, ou seja, Yaakov, Avinu. Jacó, nosso pai. Então, representando a bondade, o Segol, que significa o Hesed, numa visão mais geral, certo? Representa a bondade, Hesed, bondade. E é mostrado como um triângulo de 3 pontos, direita, esquerda e centro, certo? O valor numérico do Segol é 30, ok? O significado, o povo judeu é chamado de Am Segula. Am Segula quer dizer um povo escolhido. E será que o povo foi escolhido ou o povo que escolheu o Criador? É uma pergunta, né? Ambas as coisas. Quando você escolhe o Criador lhe escolhe. E se o Criador lhe escolheu, lhe procurou, lhe encontrou, é por um motivo. Porque você tem um coração bom, porque você praticava ações que agradou ao Criador e ele aproximou. Essa prática aproximou. Isso torna-se uma escolha. No entanto, vemos que no Zohar, né, o Eterno entregou a Torá para Ismael. Eles disseram o que tem escrito lá: não matarás. Ah, não quero. Porque a descendência de Ismael seriam derramadores de sangue. E Esav foi perguntado: você quer a Torá? Ele perguntou: o que tem nela? Ah, não, ela tem que aqui você vai ser passageiro, você não vai gozar, vamos dizer assim, usufruir de todo o prazer nesse mundo, em detrimento, ou seja, em troca de um prazer inigualável no mundo vindouro. Ele não quis, ele disse: não quero não. É porque sabemos que os seus descendentes praticariam várias coisas, buscando prazer, aquela teoria de que comamos e bebamos e morramos. Ou seja, depois da morte não quero saber. Eu quero saber desse mundo, quero conquistar tudo que eu puder aqui e usufruir e gozar de tudo que tiver aqui. Essa é a filosofia de seus descendentes, dos descendentes de Esav, que são chamados e conhecidos por Amalek e Marshmovesicro, que seu nome seja apagado.
um povo escolhido. Assim como o Segol é formado por 3 pontos, o povo de Israel é composto de Coanim, sacerdote, Leviim e israelitas. Ou seja, o ponto da direita, nós dizemos que é os Coanim, que está plantado na Sefirá de Hesed, os Leviim, que estão plantados na Sefirá de Gevurá, e os israelitas que estão no caminho pelo meio, seguindo pelo meio, que é a síntese. Os israelitas são a síntese do Coanim e Leviim. Assim como a Yaakov estabelece o equilíbrio entre Abraham e Yitzhak, os patriarcas, no sentido de que também tem esse significado. O Segol também representa os patriarcas Abraham, Yitzhak e Yaakov, como falamos ainda há pouco. Alternativamente, o Segol significa os 3 pais fundadores da Hasdut. O primeiro, o Baal Shem Tov, ok? Então é o da direita, representa o fundador do Hassidismo, o Baal Shem Tov, que era um coração incrível, maravilhoso. Naquela época o povo judeu estava numa ignorância total e só a elite detinha o conhecimento, e o conhecimento circulava só entre a elite, e havia um afastamento entre o termo é Am Haaretz, um ignorante, e os Hachamim, os sábios, os detentores do saber. Então havia um afastamento entre essas 2 classes. Então o Baal Shem Tov veio para consertar isso, fazer um conserto e aproximar esses judeus que eram Am Haaretz, ignorantes, para trazê-los ao judaísmo. Então a bondade de Baal Shem Tov equivalia à bondade de Avraham Avinu. E é espelhado no ponto da direita, né, como foi falado, o Baal Shem Tov. O ponto à direita introduz os 3 amores. O ponto à direita introduz os 3 amores. Quais seriam? O amor a Hashem, o amor à Torá e o amor ao próximo. Isso seria encontrado também em Avraham, que era a pessoa que praticava o Ahavá Hashem, o amor a Hashem, o Ahavá a Torá, a Ahavá a Torá e a Ahavá Lereacha, ao próximo, como consta na Torá. Ahavá Lereacha Kamocha, né? Kamocha, como a si próprio. Então, é esse o amor encontrado tanto em Avraham como no Baal Shem Tov. O ponto à esquerda simboliza uma guide de Mesrit. Olha lá, já vem agora o aspecto de severidade, que é a esquerda, né? Que vemos que tem a representação do patriarca Yitzhak, bem como uma guide de Mesrit, falando do surgimento, da criação do Hassidismo. Então, o Maggid Mesrit, sucessor do Baal Shem Tov, que ensinava somente aqueles que eram notáveis, eruditos de Torá, aspectos de severidade. Já havia ali uma divisão. Então, se a pessoa fosse um ignorante, então, né, veja que aí já são 2 extremos opostos. E homens de extrema piedade, mas cada um no seu nível, né? Então, não podemos ver com maus olhos, Chas v'Shalom, o comportamento do Maggid Mesrit. Era essa a essência dele, a essência de Gevurá. O ponto do meio, assim como era a essência de Yitzhak Avinu,
O ponto do meio representa o Rabbi Shneur Zalman de Liadi, o Alter Rebbe. Incorpora os ensinamentos tanto do Baal Shem Tov quanto do Maggid. O Alter Rebbe perpetuou e aumentou os seus esforços, tornando os ensinamentos esotéricos da Hassidut acessíveis a todas as pessoas. O Segol tem também uma característica singular que reflete igualmente no Am Segula, um povo tesouro, um povo escolhido. Segula também é para tesouro, um povo tesouro. Tesouro de Hashem. Não importa o quanto virarmos o Segol, ele está falando o seguinte aqui, não são 3 aqui, se você puder girar, ele vai estar sempre nessa forma. Se você girar, ele vai estar sempre assim. Se você faz um giro, ele fica assim. Se você faz outro giro, ele fica assim. Sempre vai estar nessa forma. Que se manterá sempre um Segol. Assim é o povo de Israel, Am Segula. Apesar de todas as adversidades que se abatem sobre eles, sobre os judeus, essas mudanças, dificuldades, continuam firmes. Apesar dessas mudanças, eles continuam firmes e fortes. É o conceito de Tamid, continuidade. Então, é isso que eu quero deixar aqui com vocês, mas tem também o nome do diacrítico massorético, que escrevemos assim, com a Samer, e a Samer, ela é um círculo, certo? Que significa já essa continuidade. Não sei, vocês já viram a Fibonacci, a Via Láctea, um caracol. Então elas têm um significado de um furacão, vamos dizer assim, um tornado, um redemoinho, né? Um redemoinho, uma forma popular de falar, tem sempre um giro. Então, esse é o ciclo Samer, um giro, um ciclo. Então, falando de Tamid, então continuidade. Então, esses 3 pontos vêm como ocorrência abaixo da Samer. E temos o Segol, ou o Gimel, o Cholam e a Lamed. Qual é a gematria disso? O que queremos ver com esse Segol? Certo? Já que Segol é o nome do ponto. Mas sabemos que o ponto tem um início, que é na direita. Depois vem a esquerda e o centro. Mas falando da direita, o que podemos aprender a partir do nome Segol? Vamos analisar a gematria do Segol. Temos aqui, ó, a palavra Segol. Samer, Segol, o Gimel, o Cholam e a Lamed. O Samer, ele tem um valor gemátrico 60. O Gimel 3, a Vav 6 e a Lamed 30. Isso vai ser igual aqui, 60 mais 3, 63. Com 6, 69. Mais 30, 99. O que chegamos com esse número? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aos 99 anos, Hashem apareceu a Avraham, que é esse ponto inicial do Segol. Hashem apareceu a Avraham e disse a ele, ser perfeito e anda inteiro diante de mim. Estava falando do quê? Da Brit Milá, da circuncisão. Então, veja que a partir do Segol, nós chegamos a esse entendimento de que Hashem se revelou a Avraham aos 99 anos de idade e lhe ordenou sobre a circuncisão. Até a próxima aula.